contassem um pouquinho para a gente sobre, né, sobre o que tem sido os maiores alavancas, né, de sua inovação e crescimento. Primeiro, vamos começar com você. O que é o açaí hoje, o modelo que a gente opera, talvez é um paralelo para o Joey, talvez referenciar entre o que você opera no mercado americano com o Costco ou com o modelo europeu da Metro. Então, o que foi feito no Brasil foi trazer esses dois elementos, onde você entrega uma proposta nova para esse cliente, uma inovação, uma ambientação no piso de loja, cortando radicalmente custos. Isso, num período de crise, né, que a economia brasileira passou, fez uma aceleração gigantesca. A mudança de mercado foi muito rápida. Para ter uma ideia, pela última pesquisa da Nielsen, a gente teve uma migração de quase 12 milhões de famílias nos últimos 2 anos que elas migraram de canal. Então, mesmo antes do período de crise, essa migração ela já ocorria, já havia caído no gosto do consumidor, não só do consumidor final, mas também das empresas, pessoas jurídicas. Acho que a gente soube captar um pouco antes essa tendência, um pouco antes até do movimento de crise, está preparado para isso, e aí, no momento que a gente teve um cenário tanto de bonança ou de dificuldade econômica, estava preparado para crescer a taxas elevadas, igual a gente tem apresentado. Muitas vezes me perguntam por que e como. Tá? O porquê é porque a gente enxergou uma oportunidade enorme de uma proposta de valor que ia em direção que o consumidor queria. Tá? Então, a gente tem alguns pilares de marca que a gente entendeu que eram interessantes e que eram diferentes do resto que estava no mercado no momento. Tá? E, junto com isso, e eu acho que o Joe falou bem, a gente tem que colocar as pessoas certas no barco. Tá? A gente não tem colaborador hoje, ou a gente não tem funcionário, a gente tem colaborador, e a primeira coisa que eu digo a vocês é os nossos gerentes de restaurante, tá, e a maioria deles são operação própria, 70% da remuneração deles é variável, baseado no resultado do restaurante. 70%. É exatamente o oposto do mercado. Tá? Porque o que a gente quer lá na ponta não é um gerente. A gente quer alguém lá na ponta que acredite como a gente acredita e que vai ganhar dinheiro quando a gente ganha dinheiro. Somos um país de 200 milhões de pessoas, gente. E, graças a Deus, a gente está num negócio em que as pessoas comem pelo menos 3 vezes por dia. Tem outras que comem mais, tá? Mas pelo menos 3 vezes por dia, então isso é bom. E tem algumas tendências que para mim eram verdade no passado e vão continuar sendo no futuro. A primeira é a questão da mobilidade urbana. Tá? Existia um tempo como cidades de 1,5 milhão de habitantes, ou 1 milhão de habitantes, as pessoas voltavam para comer em casa, almoçar em casa. Tá? Hoje, não consegue mais. Tá? Não é só São Paulo que você não tem como ir para casa, fazer sua refeição e voltar para o trabalho. As grandes cidades, e eu diria até as médias cidades, as pessoas têm que ter refeições fora do lar. Tá? Segunda coisa, mulher participando na economia. Tá? Foi-se o tempo em que mulher ficava em casa cuidando de criança. Tá? Nada contra para as que escolheram fazer isso, mas o que mostra a tendência, e é só olhar dentro dessa sala, tá? Que as mulheres estão participando mais na economia, por necessidade econômica, por satisfação pessoal, por reconhecimento, por uma série de coisas. Se não tem mais uma mulher em casa, quem faz as refeições, você tem mais refeição fora do lar. Terceiro fator que é bem comum nos Estados Unidos, tá? E que aqui a gente começa a ver avançar também. Pessoas vivendo sozinhas. Tá? Emancipação de jovens e pessoas vivendo sozinhas. Então, mais pessoas vivendo sozinhas. Então, mais pessoas vivendo sozinhas, você não tem pessoas para cozinhar para você, você tem que se virar, você tem mais alimentação fora do lar. Joe, eu queria, né, ouvir de você, né, como que, nos seus clientes, como que os melhores estão conseguindo lidar com essa questão de dados disponíveis, renovar a oferta com frequência, com agilidade, e como lidar com essa diferença entre tendências globais, macros, e a necessidade, né, personalizado? Our clients today are, I would say, on the way to becoming much more data proficient. There was a time when big retail, primarily, and now smaller retail, is understanding that the more I know,
right down to store level, individual consumer segments, their behavior, their choices. Let's capture all that data. And that was the first wave, sort of the 1.0 of data in retail. But then I think a lot of people started to realize, well, we've spent a lot of money, we've created a lot of infrastructure, but we're not applying the data that we've gathered. And so 2.0 has been the journey to understand not just how do I use the information I'm now accessing to refine the business, but to drive towards personalization. And that's why I mentioned in my comments that loyalty is so important. It's only useful if you know what to do with it. But that expectation on the part of consumers, almost in every category and market, is that you're not just going to sell things that I may be of interest or may be interested in, you're going to sell things that are particularly relevant to me. O que a gente tem buscado? Dar mais informação. Mas ainda a questão de conseguir entregar essa mercadoria com custo, um valor agregado baixo, ainda de forma satisfatória, e aí volta de novo o problema das grandes metrópoles brasileiras. O modal rodoviário, que foi acho que um pouco investimento que o nosso país fez, a gente tem um dos maiores custos de entrega porta a porta. Se pega para dentro de São Paulo, e aí não usando só ela como referência, como o Yuri falou, mas também Salvador, Rio de Janeiro, a gente tem um custo logístico de quase 12% para entregar porta a porta. Você tem uma restrição que só entrega veículo VUC. Tem uma brincadeira que a gente sempre faz, que é assim, quem tiver um pouco mais aqui de 30 ou 40 anos, ninguém da plateia praticamente, vai lembrar que via muito o caminhão vermelho da Coca-Cola na rua em São Paulo. Você não vê mais ele hoje. Se dificultou e se encareceu por tanta restrição, enquanto você vai em Nova York, você vai ver uma carreta de 3 eixos entregando na Quinta Avenida. Uma coisa que aqui dentro é totalmente proibida. Então, essa falta de investimento da infraestrutura acabou modelando também os modelos de negócio e fazendo com que o e-commerce, que depende da entrega, nesse canal principalmente, acabou se especializando só no produto de valor agregado elevado, que é o eletroeletrônico. Você vai ter vários pontos de contato com seu cliente e até no negócio da gente eu não vejo nenhuma diferença nisso. Mas eu imagino que seja qual for o ponto de contato que você tenha com seu cliente, isso é uma das coisas que a gente discute muito lá dentro, esse ponto de contato tem que ser bom. Tá? Eu acho que a gente não pode estar simplesmente, vou aderir à onda do Omnichannel e dizer que a gente tem vários pontos de contato, só fazer um checkbox lá, dizer que a gente tem vários pontos de contato, porque, para mim, isso pode ser contra a marca. Se você hoje vai no nosso restaurante e tem uma boa experiência, e você vai nele por causa disso, e, de repente, você cria um outro canal que não traz aquela mesma experiência só para fazer um checkbox, você pode estar impactando o primeiro. Então, seja qual for o canal que você vai ter com o seu consumidor, diga, eu vou manter a minha experiência. Tá? Posso dar um exemplo prático para vocês. Delivery. Tá? Muitas pessoas perguntam, o Burger King não foi ainda para delivery. Tá? Delivery é uma oportunidade? Sim, delivery é uma oportunidade grande. Tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês porque a gente não foi ainda para delivery, porque a gente não encontrou ainda uma maneira, então bem próximo, tá, de conseguir entregar o sanduíche com a experiência que você tem quando você vai numa loja. Eu queria passar pela questão de liderança e cultura, né? Vocês dois tocam empresas que são extremamente dinâmicas. Eu acho que a gente gostaria de ouvir um pouquinho de qual é o seu estilo de liderança e a cultura que você está tentando criar, né, nas suas empresas. E do Joe também, né, alguns exemplos que você tem visto de culturas que são realmente inovadoras. Well, I would say the phenomena I described happening in the consumer world, this desire for transparency and openness and authenticity, we were talking about it before the panel conversation, is not only true in the consumer market, but it's true inside companies. And I find that leadership that is winning today tends to be more open than in the past. Large companies, particularly distributed ones, strategy itself was born out of the military. It was a command and control kind of construct. Today, the leaders that seem to be most successful are the ones that actually take the time to explain what are we experiencing, what are the opportunities in front of us, why do we think in particular ways, why do we make certain choices, and to be very, very open and transparent
and even to the extent of sharing more information that's happening. That, I think, is the hallmark of the leadership of the future for retail. Eu começaria dizendo que, para mim, não tem uma cultura melhor do que a outra. Eu não acho a nossa cultura melhor do que de ninguém. Eu acho que quando a empresa tem uma cultura, seja ela qual for, tá? Esse é o primeiro passo. O ruim é quando você não tem cultura. O importante é que você tenha a sua própria cultura, mas dentro disso existem alguns pilares. O negócio, como o Yuri falou, do negócio do varejo, é um comércio, que você trabalha, bem da verdade, a maior parte das pessoas nossas trabalha sábado, domingo, feriado, à noite e ganha pouco. Essa é a realidade. Então, ou seja, você motivar quem entra às 9 e sai às 5 é diferente de você motivar para quem está num caixa, num sábado, às 10 horas da noite e tem que estar com um sorriso no rosto. E isso, dentro do que seria, talvez, o valor intangível, né, que é o que move uma empresa, uma cultura, porque você consegue quantificar a maioria dos ativos. O comportamento das pessoas, esse é o mais difícil. E nós, como os líderes, né, eu brinco que o Belmiro, eu não sou o presidente do Assaí, né, eu só estou. Ele tem que transcender, a cultura da empresa transcende as pessoas. O propósito tem que estar muito claro, que é a eficiência, a eficácia e ser o melhor no que faz. E também evitar as distrações e, no fim, como a gente fala, a empresa é feita de gente e de exemplos. Porque quando você lidera, você observa que as pessoas olham 10% do que a gente fala, do que coloca no comunicado, do que coloca no mural, e 90% pelas nossas ações. The best way to incent employees is to get three things right. The first is, what are we all about? And what are we trying to be in the world? And the clearer you are in that, the more you can appeal to people's sense of purpose. And everyone, on some basic human level, wants to be part of something that matters more than just a job. The second is to be very clear, as these gentlemen have been talking about the behaviors that you want, and that starts with culture, to frame them in a way that people understand, oh, those are the things that will help me thrive here, to keep me successful here. And then the third piece is related to that, reward those behaviors. And, I'm interested in your compensation model. It sounds like it's leading in a sense. I think there needs to be more of that. But not only compensation in a traditional sense, do these things and you will earn, more reward or more money for those things. But in a celebration, I love the word that you use, which is we celebrate. I think people, more than anything else, of course they want to earn a living, but more than anything else, they want to be recognized and acknowledged for the good things that they do. And what I've learned in working with so many different kinds of companies, small ones and medium and big ones, all different categories, is on a very fundamental human level, they just want to be recognized as, you did a great thing today. You thought about something differently, you took the initiative, and you did that. Congratulations, well done. That means more, actually, than an increase in pay. And I think as organizations, we need to learn how to do that. And I think one of the things that millennials, in particular, are starting to demand is more human organizations. Bom, obrigada a todos. Joe, obrigado pela presença, pela participação. Yuri, Belmiro, foi um prazer. Eu espero que vocês tenham aproveitado da forma que eu aproveitei.